Aula 5, nós vamos continuar falando sobre mediunidade, tá? É um assunto que vai render bastante vídeo, então já coloca seu fone de ouvido, tá? E vamos começar a nossa aula de hoje. Na aula passada eu falei para vocês que a mediunidade está ligada aos nossos sentidos, né? Ao nosso sentir. E quando nós vamos experimentando as vidas, as nossas histórias aqui na Terra, nós vamos vindo cada vez experimentando sentidos diferentes. Então a mediunidade ela pode ser por missão, tá? Ela é natural, tá bom? Em todos os seres humanos, os sentidos. Mas ela pode vir por missão, ela pode vir como o pseudo-karma, que nós vamos falar sobre o que é karma, porque na verdade o karma ele não existe, tá? Isso aqui é prova e expiação. Então pode vir como uma prova, pode vir como uma expiação, e ela pode vir como uma missão também, tá? Então todos nós tem. Eu pessoalmente digo que não é fácil ter a mediunidade ostensiva, então sentir muito as energias. A maioria dos médiums, independente de religião, se desequilibram bastante no início disso. Mesmo que você acompanhar a história de Divaldo, de Chico, então tem os vídeos, tem os filmes deles aqui, você entende como que eles também passaram por esse processo e não é fácil. Porque sentir demais essas energias, essas vibrações, acarretam às vezes em alguns desequilíbrios para nós. Basicamente, nos centros espíritas, vocês vão encontrar os médios psicográficos, os médicos que psicofonam, ou eles psicografam, psicofonam junto, tá? Médium de doação de ectoplasma, que é aqueles que são médios de manifestação físicas, médium mecânico, semimecânico, médium consciente, tá? Então, assim, médium mecânico é aquele que faz, eles são raros hoje em dia, tá? É muito difícil de encontrar um médium mecânico. É aquele médium que ele perde totalmente a consciência e se entrega ali para o espírito, tá? O médium semimecânico, então ele tem pico que ele esquece, que ele não lembra, tem hora que ele faz as coisas com mais consciente. Então, assim, ele tem um misto de lembranças ou não. Torpor é o tipo de mediunidade que eu tenho. Então, tem hora que eu tô super lúcida, eu psicofono uma energia de um espírito de proteção, conhecido aí como Exu, né? Então, assim, vem esse protetor aí, ele vai passar uma mensagem pro pupilo dele e eu não lembro de nada que ele falou. Eu simplesmente deixo ele falar. E às vezes eu vou passar essa mensagem super lúcida, super consciente. Então, eu sou semi-mecânica. O Marcos, que atende lá no hospital, né, que a maioria das pessoas que vão estar aqui são pessoas de lá, ele é mecânico, tá? Ele é um médium mecânico. Quer dizer que ele tá ali, ele tá trabalhando, mas depois que ele volta à consciência, né? Ele dá um espaço ali, o espírito toma conta. Quando ele volta para a consciência, ele não lembra de nada. Nem flashes. Tá? O que acontece com o espírito dele? Gente, fica ali. Às vezes adormece, às vezes fica ali até assistindo, mas quando volta para a consciência não se lembra, tá? Incorporação não quer dizer que o espírito tomou o meu corpo, o espírito se conectou com o meu corpo, tá? Então, assim, na verdade, a palavra incorporar não existe, não tem incorporação, existe uma conexão onde o espírito domina os centros de energia daquele corpo e movimenta, e aí acontecem algumas manifestações nesse processo. Tá? Eu já vi médium que estava com a roupa larga e quando o espírito incorporou, se conectou, a roupa ficou, sabe, assim, justa, onde mudou a feição, modifica a voz. Se vocês passam ali, vocês vão ver que o doutor Augusto tem um jeito de falar, a doutora Beatriz tem um jeito de falar, o Zé tem um jeito de falar, porque ali eles estão se conectando ali com aquele corpo físico, daquele médium, e estão se manifestando ali. Então, é claro, tem muitas das características do médium, porque o espírito se utiliza também das informações do médium, mas também tem muito do espírito, tá? É uma simbiose ali. E os espíritos obsessores também fazem essa simbiose, tá, pessoal? Então, por isso que a gente tem que ficar, não é só espírito de luz que se comunica com a gente. E os médios semi-mecânicos, que é o meu caso, tem hora que lembra, tem hora que lembra, depende da situação. Tá? E tem os médicos que são a maioria, que eles são super conscientes.
tá? Super conscientes. Então eles estão aqui, de repente eles já sentem e eles já falam, e eles já escrevem consciente, tá? Quando eu tô em picos de consciência, eu tô recebendo a mensagem falando pra pessoa e tô aqui. E aí, o que acontece? Como é que vem? Gente, a maioria das mensagens espirituais vem através dos nossos pensamentos. Então, é um pensamento que difere dos pensamentos de vocês. E para você identificar se está vindo de um espírito de luz, de um espírito mais iluminado, se está vindo de um espírito mais terra-terra, né, um espírito mais, ou de um obsessor, vai se depender da comunicação, tá? Espíritos mentores, por exemplo, eles não falam o que vocês têm que fazer, eles te aconselham, eles te mandam intuições legais, sabe? Agora, tem alguns espíritos que ficam, vai lá e faz, ou começa a vir muitos pensamentos. Então, essa é peculiar, porque você tem que começar a identificar o que é seu, o que não é seu. E os espíritos também fazem a gente sentir coisas, tá? Por exemplo, eu já recebi espíritos sofredores, muitas vezes, e eles fazem a gente sentir como se fosse nosso mesmo, aquela angústia, aquele aperto, a vontade de chorar. Já recebi espíritos extremamente agressivos, assim, a ponto de querer derrubar o médium, de fazer o médium se sentir completamente fraco, assim, de que se não me segurassem eu ia cair. E inúmeras coisas que a gente vai falando ao longo das aulas, tá? Então é por isso que é importante essa interação de vocês perguntarem e de vocês podem me procurar lá e falar comigo sobre isso. Então, mediunidade praticamente é isso, tá? Existem outros tipos de dons mediúnicos, que é o dom de conscientemente você desdobrar, tá? Mas a gente faz isso também, tá? Muitas pessoas fazem isso. O que é desdobrar consciente? É eu estar aqui, entrei em transe mediúnico e vou lá em São Paulo, na casa de fulano, ver como é que ele tá. Eu volto para cá e falo, tá? Desdobramento consciente. Existe o desdobramento inconsciente, que também todos nós fazemos, que é quando a gente dorme, adormece o corpo, o espírito sai e vai fazer inúmeras coisas. Trabalhar, estudar, bater perna à toa, fazer conexões, tá? Cursos. Gente, é muita coisa. Então, a gente, praticamente, a maioria de nós, quando dorme, vai passear. Para onde a gente vai? Para onde a gente tem sintonia, tá? A gente vai para onde a gente tem conexão. Às vezes tem gente que aqui na Terra parece uns doidivanas, e aí quando desdobra vai para lugares super edificados. Tem gente que parece super edificado e quando desdobra vai para regiões umbralinas, tá? Bom, vamos falar uma coisa mais íntima, assim. Eu já peguei casos de desdobramento de pessoas de super camoral e libada. E quando desdobrava ia para regiões de sexo sem limite, tá? Porque os espíritos, eles também conseguem fazer essas conexões, tá? Eles têm o perispírito e é no perispírito que se encontram os chakras. Então, as energias sexuais, elas estão no espírito, não é no nosso corpo físico, entende? Então, por isso que alguns espíritos, algumas pessoas, elas desdobram e vão para lugar procurando por essas coisas, tá? Então, às vezes, assim, ô Lu, eu fui dormir essa noite e eu sonhei, vamos supor que seja um homem hétero. Eu sonhei que eu estava com outro homem. E a gente estava fazendo coisas ali, cara, eu fiquei muito chocado. À noite você saiu do seu corpo físico e foi para essas regiões, tá? Porque inúmeros motivos pode acontecer isso e deixaram você lembrar. Às vezes você nem estava com homens, mas ali, envolvido naquela energia, fizeram você lembrar. Então acontece muito isso, sonhos muito loucos, com coisas muito negativas ou coisas muito positivas mesmo. Eu tive um desdobramento muito legal, que eu estava num lugar, que era um lugar onde os enamorados, pessoas que se gostavam, que tinham afinidade vibratória, não existe alma gêmea, mas existem almas cativas, e eu encontrei o meu avô neste lugar. E neste lugar o meu avô me explicou que a nossa ligação não era uma ligação só de neta para avô, nem de irmão para irmã, nem de filho para pai. Era uma ligação muito maior. Então eu entendi que o meu avô é uma alma cativa, é uma alma que já foi meu marido, meu esposo, meu filho e eu também. Então a gente não somos almas gêmeas, somos almas cativas, almas carismáticas,
que popularmente é conhecido como alma gêmea, mas não existe alma gêmea, mas existem almas com afinidade. Então, qualquer lugar que nós reencarnarmos, nós nos encontrarmos, nós vamos encontrar essa simbiose de amor. E é o amor fraterno. Nessa vida, ele é o meu avô. Mas quando a gente chegar lá, a gente pode se reconhecer de outras formas. Isso é lindo, chega a me arrepiar, porque é um amor puro e verdadeiro. Já aconteceu também, eu gosto de dar esses exemplos, de eu estar ajudando uma pessoa, tá? E eu, à noite, desdobrar. Eu tenho desdobramento consciente durante o sono, então eu lembro muitas vezes do que eu estou fazendo. E eu ir numa região super trevosa, tenebrosa, essa pessoa está lá, com um monte de gente usando entorpecente, espíritos encarnados e desencarnados, essa pessoa está lá e eu tenho que chegar e falar, ó, está acontecendo tudo isso, está desequilíbrio, porque à noite você está frequentando tal lugar, entendeu? Então, assim, basicamente, são esses os tipos de mediunidade, tá? Tem gente que consegue ver os espíritos muito, muito reais na frente dela, mas é a minoria das pessoas. Eu mesma, eu sinto os espíritos, eu sinto as entidades, eu sinto as energias, tá? Por isso que a gente fala médium sensitivo. A maioria é sensitivo. Tem gente que consegue ouvir a voz, assim como você está ouvindo a minha voz. Tem gente que, a maioria das pessoas, é mais a intuição. Então, assim, eu não sou médium, eu não vejo espírito, eu não escuto espírito, mas você sente os espíritos, você ouve através dos seus pensamentos os espíritos. Então, sim, você é médium simplesmente porque você tem intuição. Não todos somos médios, porém, alguns não têm essa ostensividade. Entenderam? Então, para resumir, a mediunidade ela é inerente aos seres humanos, nós somos médiuns o tempo todo e a gente tem a mediunidade mecânica, semimecânica e consciente, tá? Psicografia, psicofonia, audição, visão. Então, você vê como se envolve todos os sentidos. Lu, agora fala aí sobre a mediunidade do ar, energia, né? Pessoas que têm uma energia muito forte canalizada. E de onde que vem essa energia? Gente, dos chakras, tá? Energia sexual, energia do plexo solar, do cardíaco. E essa energia, ela pode ser, né? Vamos colocar assim, condensada. Ela pode ser transmutada, transferida para as mãos, por exemplo. Eu consigo doar energia pelo meu chakra frontal, tá? Então, assim, eu olhei para uma pessoa, senti que aquela pessoa está precisando de energia, é só eu bater o meu chakra aqui, ó, apontar o meu chakra para a pessoa, eu transmito aquela energia, tá? Isso foi ao longo dos meus estudos, dos meus preparos. Eu espero um dia vocês que estão aqui fazendo o curso, a gente tenha a possibilidade, depois que a gente tiver bastante conhecimento teórico, de colocar vocês numa mesa, dar papel, caneta e fazer vocês trabalhar. Eu quero muito que vocês tenham essa oportunidade de fazer vocês aí, sabe, ir quebrando essas barreiras e colocar vocês para desenvolver a mediunidade. Mas só de vocês terem conhecimento, vocês já estão se desenvolvendo. Bom, vamos ficando por aqui, que eu sempre falei que ia fazer vídeo de 10, 15 minutos, nós já estamos com quase 14 minutos. Não fiquem com dúvidas, falem, questionem, tá? Critiquem, é importante essa troca, é importante a gente ampliar os horizontes do conhecimento sempre.